Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Eu estava lendo um texto das Sagradas Escrituras que eu gosto muito, no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, que diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O Espírito Santo nos faz esse alerta, para que nós nos apeguemos às verdades ouvidas, para que nós nos lembremos da palavra de Deus. Veja, nós temos visto as pessoas muito afligidas por esse período, por esse tempo que nós estamos vivendo. E é até compreensível que aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus fiquem apavoradas, fiquem em pânico. Mas não é compreensível pessoas que têm o conhecimento da verdade, pessoas que dizem crer em Deus, em momentos como esse, ficarem desesperadas e afligidas, como se Deus não estivesse atento a tudo que tem se passado. E isso me faz lembrar aquela passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz que Jesus entrou no barco com os seus discípulos para atravessar o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. E tudo ia bem naquela travessia, mas de repente surgiu uma grande tempestade. E é muito interessante como a Bíblia Sagrada fala. Eles entraram no barco e então começou o grande temporal. Olha só como diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, veja que Jesus estava no barco e as águas, mesmo Jesus estando no barco, as águas começaram a entrar. Veja só. Depois, o texto sagrado diz: e ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava ali tranquilamente descansando, com a sua cabeça, repousava a sua cabeça, ele tinha repousado a sua cabeça numa almofada e ali estava bem tranquilo, como se não houvesse nenhuma tempestade. Mas ela era real, a tempestade existia. O vento realmente era forte e os discípulos ficaram apavorados. E então, eles despertaram a Jesus dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Quer dizer, o Senhor não se importa, nós vamos perecer. O Senhor vai ficar aí descansando, dormindo? Nós vamos perecer. Quer dizer, eles tinham por certo que iam perecer. Olha só, às vezes a pessoa conhece a fé que tem em momentos difíceis. Quando o texto sagrado do Espírito Santo fala que nós devemos examinar a nossa fé, não é? Examinar a fé, é exatamente isso. Quando é que a nossa fé é examinada? Quando tudo está bem? Não, a fé é realmente examinada quando vem essas tempestades, quando vem as dificuldades. Então teremos a verdadeira radiografia da fé. Se é uma fé verdadeira, bem firmada na palavra de Deus, ou se é uma fé emotiva. E fé emotiva não sustenta ninguém diante das lutas, diante dos problemas, das provações, das ameaças, das dificuldades. Uma fé emotiva não dá a ninguém o suporte para permanecer firme diante das adversidades. Então, observe que os discípulos ficaram apavorados. E não é assim que está o mundo. As pessoas sabem da existência de Deus, mas mesmo assim, mesmo tendo conhecimento da existência de Deus, muitos estão apavorados. Eu até compreendo, repito, que aquelas pessoas que não tiveram conhecimento da palavra de Deus sintam medo, pavor em horas como essas. Mas aqueles que conhecem a verdade têm que se firmar na verdade, se firmar
na palavra que ouviu, nos ensinamentos que ouviu e que tem aprendido da palavra de Deus. O Espírito Santo tem dado a instrução. Não existe profeta melhor do que a Bíblia, porque ela revela todos os acontecimentos, tudo que se passa neste mundo não é novidade para quem conhece as Escrituras, porque sabe que são coisas que certamente tem que acontecer. Como um momento como esse, nós sabemos que Jesus falou sobre isso. É um dos sinais da vinda do nosso Senhor. E olha só que interessante, quando eles, apavorados, chamaram por Jesus: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos perecer. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, por que vocês estão com tanto medo? Por que são tímidos diante dessa tempestade? Por que o pavor diante dessa tempestade? Vocês não têm fé? Vocês não têm fé ainda não? Foram as palavras do nosso Senhor. Depois, diz o texto sagrado, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar obedecem o nosso Senhor. E não só apenas o vento e o mar. Tudo no universo obedece à voz de Deus. Ele tem um comando total, completo, de tudo que se passa na humanidade, de tudo que se passa no universo. As previsões desse coronavírus realmente assustam, porque falam que vai durar muito tempo e mais uns 3 meses ainda em que a coisa vai se complicar ainda mais. São notícias que temos lido, ouvido, né? E que o problema vai se agravar, e alguns não temos ouvido tantas notícias, ou quase nenhuma, que traga para as pessoas um certo, digamos, alívio, né, para as preocupações. Mas o que tem sido passado é aquilo que realmente está previsto, né? Mas eu pergunto a você, será que para Deus é difícil agir em meio a essa situação? Eu creio que não. Eu creio que Deus pode se manifestar, porque Ele está acima de tudo. E nós temos que orar. O papel da igreja do Senhor Jesus, o papel de todo aquele que crê, é clamar. É clamar, é manifestar a sua fé. Mais do que nunca, é hora de manifestar fé. É hora do povo de Deus se unir no mesmo espírito de fé e invocar a Deus. É o que nós temos feito, para que Deus dê sabedoria aos cientistas, para que surja uma vacina, para que surja um tratamento, uma vacina eficaz que possa combater esse vírus. Temos que orar nesse sentido. Temos que pedir a Deus pelas pessoas que foram infectadas. Temos que pedir pelas pessoas que estão aflitas. Temos que orar pelos nossos governantes, pelas autoridades governamentais em todo o mundo, para que tomem as decisões, as medidas corretas, porque pesa sobre eles uma grande responsabilidade nas decisões. Temos que orar por eles. Temos que orar pelos médicos, pelos enfermeiros. Muitos médicos foram infectados, muitos mesmo. Eu estava vendo uma notícia uma notícia que eu vi aqui em Portugal, 60 médicos foram infectados, outros estão em casa. Quer dizer, eles estão ali, enfermeiros, médicos que estão trabalhando à exaustão, São realmente pessoas muito valorosas, pessoas que estão lutando para salvar vidas, ainda que elas mesmas corram risco de perder a própria vida, mas estão ali, estão lutando, cumprindo o seu papel. Então, os médicos cumprem o seu papel, os policiais, os governantes, as autoridades. A igreja do Senhor Jesus tem que cumprir o seu papel, que é importantíssimo. Quem crê na palavra de Deus
fica tranquilo, descansado. Quem crê nas verdades se apega a essas verdades. É hora de você mostrar que você realmente crê. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos unir com toda a nossa fé. Vamos pedir a Deus, vamos invocar a Ele. Ele ouve, Ele prometeu que ouviria. Se todas as pessoas nesse mundo se lembrassem de Deus numa hora como essa, imagina a manifestação do poder dele. Mas a igreja do Senhor Jesus tem esse papel de clamar, de invocar. O nosso Deus ouve, o nosso Deus atende, o nosso Deus ouve a nossa voz. Então, firme-se na sua fé. Mais uma vez vou ler esse versículo de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, quer dizer, com mais firmeza, para as coisas que já temos ouvido, quer dizer, para as verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, para que em tempo algum nos desviemos da verdade. Temos que nos firmar na palavra de Deus, ainda que sejam tantas notícias negativas, mas a nossa fé não pode ser pelo que vemos, e sim pelo que não vemos. Não podemos ser guiados pelo que os nossos olhos físicos mostram, mas temos que ser guiados pelos olhos da fé, os olhos espirituais, tá bom? Então que Deus abençoe a você, que Ele abençoe a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família.